Queridos, bom dia, é muito bom estar aqui. Estou vendo esse relato dos desafios da vida da igreja e não há nada novo debaixo do sol. Eu vejo que é o desafio da igreja no mundo, né? A igreja que aparece na televisão é uma pequena minoria em todos os seus aspectos, né? A igreja no mundo vive esses desafios sempre. Nós não temos um templo, sonhamos em ter um templo como este. Evitamos nos primeiros anos, exatamente para não ser um peso para a vida da igreja, né? Mas a gente vive sempre nesse paradoxo. É bom não ter esse peso, mas ao mesmo tempo é muito necessário. Graças a Deus os jovens vão se casando, vão tendo filhos, precisamos das salas para as escolas infantis e um monte de coisa, né? Infelizmente ainda não estamos num templo como este, mas estamos lá na Rua Aimorés, é uma escola de dança que a gente aluga só para os cultos. Então estamos lá na quarta e no domingo. Beleza. A nossa comunidade surgiu há 25 anos, dentro de um lema de alcançar pessoas menos alcançadas na sociedade. Nós tivemos um pastor que era do Rio, pastor Fábio, ele fez um seminário no Rio, lá ele conheceu a Tânia, que seria sua esposa, chama-se Missão Volantes de Cristo, ainda existe essa missão, eles estão com sede hoje nos Estados Unidos, e eles trabalham nas cidades menos evangelizadas do mundo, e lá ele aprendeu esse lema: ir aonde a igreja não vai, alcançar quem a igreja não alcança. Então o Fábio veio para Belo Horizonte para evangelizar a tribo do metal, do heavy metal. Belo Horizonte é a capital nacional do metal, vocês sabiam disso? Tem esse título também, a capital das alterosas, né? Por causa das montanhas, capital do boteco, é a cidade que mais tem boteco, e é a capital do metal, por causa de bandas como Sepultura. Sepultura talvez seja das expressões culturais do Brasil mais famosas, né? Desde os anos 80. E nos anos 90, 80 era uma grande subcultura aqui em Belo Horizonte do heavy metal, né? Quem é da minha época lembra-se, você passava pela Savassi sexta e sábado, você via legiões, milhares de jovens, tudo de cabelo grande, roupa preta, parecia um bando de urubu, né? Era muito grande. Pastor Fábio veio, né? Porque já surgiu um grupo aqui interessado em evangelizar essa subcultura. E a partir daí surgiu o ministério, outras subculturas vieram, houve uma tentativa de levar os convertidos para as igrejas. É claro que a maioria das igrejas não entendeu, se escandalizou. Peraí, esse pessoal cabeludo, com piercing, não se falava piercing na época, era brinco, roupa preta, ouvindo rock, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, porque alguém já havia dito que o diabo é o pai do rock, etc e tal. Né? Nós somos da geração, gente, que eu não sei, né, por que não está. Mas a gente teve que convencer os pastores que bateria não é pecado. Essa igreja ainda não convenceu. Uma guitarra. Então a gente entende a dificuldade cultural daquela geração. A gente foi chamado de seita, de anticristo. Falavam nas rádios de Belo Horizonte, né? Pastores e pastoras falavam nas rádios que nós éramos uma seita e os seus filhos foram proibidos de frequentar os nossos eventos, né? Então por isso foi difícil levar os convertidos para a igreja. A gente não queria ser igreja. Hoje a gente entende que por quê que a gente não queria. Era muito mais fácil ser o ministério e mandar para as igrejas, né? Mas com a dificuldade de as igrejas receberem aquela geração, a gente virou igreja. Há 20 anos a gente virou igreja e continuamos com esse chamado. Fomos trabalhar com pessoas com AIDS,
fomos trabalhar com travestis, já no final dos anos 90, tivemos uma casa para acolher travestis com AIDS e travestis que queriam largar a prostituição. Agora, nos anos 2000, nós fomos para cidades esotéricas do Brasil, São Tomé das Letras, aqui no sul de Minas. Quando a gente começou a ir lá, em 99, não havia uma igreja evangélica na cidade. Só havia a cidade é muito mística, a cultura é toda mística, todo mundo lá já viu fada, duende, gnomo, ET, muito comum. E a decoração da cidade é toda em cima desse misticismo. E há uma casa lá com um grafite bem místico, mas com uma pequena plaquinha em cima, que a Assembleia de Deus aluga uma vez por mês. Alugava para fazer culto lá, de Três Corações, a cidade vizinha. Então, uma vez por mês tinha um culto lá da Assembleia de Deus. Foi esse contexto que a gente encontrou em 99, né? Hoje nós temos como fruto uma igreja em Alto Paraíso de Goiás, que também é uma cidade super mística e super esotérica, né? Temos desafios de trabalho social com crianças lá no Morro das Pedras. Continuamos trabalhando com travestis. Ali na região do centro, há 4 prostíbulos só de travestis. Santos Dumont, Guaicurus, São Paulo, Praça da Rodoviária. Ali ao lado da Araújo, na Praça da Rodoviária, há um hotel ali, que é só de travestis, viu? Avisa seus parentes quando chegar do interior. Lá de Sarzedo, Brumadinho, Curvelo. Fala que ele ao lado da Araújo, não sobe não, que você vai assustar. Temos trabalho, né, lindo nesses lugares. Vamos remir o nosso tempo, aqui é só uma pequena introdução. Foi com essa história toda que eu fui aprender um pouco dessa história que a gente vai compartilhar aqui hoje. E que eu chamo de, talvez, cadê meu breve roteiro aqui? Saudação, meu nome é Geraldo Luiz Silva, GLS, Geraldo Luiz Silva. Primeiro pastor GLS do Brasil. Gente, é maravilhoso vocês falarem de avivamento. É algo que eu venho pedindo a Deus, venho pedindo isso a Deus há algum tempo, venho pedindo isto, porque a gente olha para a nossa realidade, a gente olha para o mundo, a gente vê tanta dor, tanta manifestação do mal, o mal se manifestando de tantas maneiras explícitas e atingindo tanta sociedade, atingindo cada vez uma faixa etária menor. Algum tempo atrás a nossa preocupação era com a juventude. Quando a gente começou o trabalho, a nossa grande preocupação era a juventude. Depois a grande preocupação passou a ser os adolescentes. Agora a grande preocupação passa a ser as crianças. Problemas que antes eram da juventude, quando a gente começou o trabalho 25 anos atrás, eles desceram para a faixa etária da adolescência e hoje eles já estão na infância. Então nós já temos uma infância com depressão, com vícios de tecnologia, com vícios de pornografia na internet, totalmente inserida e machucada com as dores e os sofrimentos deste mundo presente. Cadê? Eu tinha minimizado aqui, mas sumiu. Deixa eu abrir de novo. Porque reiniciou, mas tudo bem. E eu acho, olhando para este quadro tão difícil, o nosso gemido, o nosso clamor é pedir Deus, um avivamento, porque a gente tem feito 1000 coisas, há muita coisa legal acontecendo, né? Deus está agindo, Deus está se manifestando, e ao mesmo tempo a gente vê tanto desafio, e a gente pede mais, como foi cantado no louvor. Precisamos mais do Senhor, Deus, mais do Senhor. Todos os nossos dons e talentos e projetos e movimentos e ministérios a gente tem colocado a favor do reino, mas não basta. Nós precisamos mais do Senhor, precisamos de uma visitação especial do Senhor
né, para vermos transformação genuína na nossa geração. Aqui, gente, eu quero colocar uma pequena cena de um filme clássico que ele relata um momento de mudança do mundo que foi a década de 60. Antes disso, me deixa ler aqui em Jeremias, vamos abrir Jeremias 29, 11. Eu creio que o contexto aqui era o mesmo. Áudio. Pode ter, é uma música. Mas se não houver, não tem problema também não. Ah, tranquilo, né? Tranquilo, tem uma legenda. O texto de Jeremias 29, a partir do verso 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar para onde vos transportei. Não nesse não. Amados, o contexto que a gente leu, o povo de Israel estava vivendo uma situação muito parecida com o nosso mundo contemporâneo. Eles estavam mais uma vez no exílio, eles eram escravos, e este exílio aqui se chama Babilônia. Eles são escravos na Babilônia. Como acontece com todo ser humano, a gente se adapta, o ser humano tem essa capacidade de se adaptar às mais adversas situações. E o que acontece? Primeiro, a retirada é brusca, a primeira geração que chega no exílio, que é tornada escrava, é brusca, mas vai havendo ali, talvez até como mecanismo de defesa, uma certa adaptação, que eu vou dizer que seja o lado bom da sobrevivência. Mas qual é o lado ruim? É o lado de se conformar com aquela nova situação, ou com aquela nova identidade. Bem, acho que o óculos ajuda, né? Beleza. Então, durante algum tempo, aquele povo fora da sua identidade se acostuma. Só que não há como viver muito tempo no exílio, muito tempo fora daquilo que você realmente é, sem viver aquilo para o que você realmente nasceu para viver. Não há como. Então chega o momento que o povo cansa da escravidão, cansa do exílio, e aí começa a clamar a Deus. Já havia acontecido antes, no Egito. O povo foi escravo no Egito, e chega o momento que Deus fala para Moisés: Moisés, eu ouvi o gemido do povo. Então há um momento que eles estão gemendo, estão clamando a Deus através de gemido, porque não aguentam mais a vida na escravidão, a vida no Egito e aqui a vida na Babilônia. E neste momento, então Deus fala: vocês vão me buscar e me encontrar quando vocês me buscarem
de todo o coração. E eu vejo muito isso nos nossos dias. Eu sinto e eu clamo a Deus um avivamento, né? Eu falo com muito temor, gente, muito temor, tá? De falar do que se Deus falou, Deus não falou, tem muito cuidado com isso. Mas eu pessoalmente sinto que nós vamos viver um avivamento, um novo avivamento. E uma das causas é porque eu vejo hoje uma geração que está vivendo literalmente como a gente vê nas narrativas bíblicas, né? No exílio de vida, de identidade, numa escravidão, numa exaustão, num vazio grandíssimo. Essa geração jovem experimentou de tudo, viveu de tudo, teve acesso a tudo que pouco tempo atrás a maioria não tinha, e está num vazio muito grande. É a geração mais deprimida, é a geração mais suicida. Então eu vejo que, pensando biblicamente, é um ambiente ideal para o novo derramar de Deus, do Espírito Santo, né? E eu identifico, talvez, como o último, o mais recente grande avivamento que vai acontecer na virada dos anos 60 para os anos 70. A década de 60 foi a grande década das revoluções, a grande década dos protestos, tá? Vamos tentar entender o pensamento dessa geração. Há uma geração jovem que está cansada daquele mundo pós-guerra, do mundo ocidental. O mundo estava muito careta, muito machista, muito preconceituoso, muito hierárquico. Houve um grande desenvolvimento econômico por causa da vitória na Segunda Guerra Mundial. A década de 50 ficou conhecida como os anos dourados. Os anos dourados. Por que foram anos dourados? Porque há uma prosperidade econômica sem precedentes. A década de 30, a gente aprendeu lá na história que foi a crise econômica por causa da queda da Bolsa de Nova York. Então, o criança, o jovem, o adolescente, eles passaram muita dificuldade, passaram fome, não tinham dinheiro para comprar um sapato na década de 30. Mas aí, no pós-guerra, já há uma prosperidade. No final dos anos 40, nós já temos 20 shopping centers nos Estados Unidos. A década de 50, então, vai chegar no paraíso, né? Então, nós temos um mundo adulto que está muito feliz. Os adultos estão felizes. O papai agora tem um carro do ano, tem uma casa boa, os filhos estão em boas escolas, frequentam o clube, viajam nas férias, têm um bom emprego. No fim de semana vão para os bailes, aqueles bailes românticos, que a gente reproduz isso no início de todo baile de formatura. Começa com o revival dos anos 50, né? Começa aquela coisa formal, a formanda dança uma valsa com o pai ou com o namorado. A cultura brasileira é muito legal, né? Fazer esse parênteses. Começa-se muito chique, muito glamour. Na fila, as moças tudo chique, emperequetada, né? No salto alto, na classe. Aí começa lá dançando a valsa, igual os anos dourados, aquela orquestra, né? Aí vai mudando o ritmo. No final da festa, todas as moças já estão descalças, levantando a saia e dançando na pontinha da garrafa. Pega o antes e o final. Mas o início, gente, é o glamour dos anos 50. Os adultos estão felizes, mas já há uma juventude rebelde, uma juventude inconformada. E os pais não entendem por que eles estão tão revoltados, né? Os filmes da época, a literatura da época fala isso. O clássico dos clássicos é rebelde sem causa. Os pais falam: por que você está revoltado? Por que você se mete em tanta confusão? Você quer um carro, seu pai compra para você. Você quer uma moto, seu pai compra. Você quer uma roupa, seu pai compra. Você tem tudo que seu pai não teve. Por que você é rebelde? E a gente vai entrando na história dessas famílias e a gente vai ver essa realidade paradoxal a partir dos anos 50, que é muito visível. Há uma prosperidade econômica, mas as relações familiares, elas já estão desestabilizadas. Há uma geração, gente, que não
se espelha mais nos pais. Nos anos 50, que surge o rock and roll, quando perguntava para o jovem, por que você gosta de rock? Resposta, eu gosto porque meu pai não gosta. Então, nós temos uma geração jovem que rejeita, por diversas causas, a vida, o estilo de vida, a cultura e comportamento dos pais. Essa geração, na década seguinte, vai sair de casa. Eles vão abandonar a casa dos pais, vão abandonar a igreja protestante, católica dos pais, vão abandonar a religião dos pais. Porque para eles esse mundo está muito capitalista, está muito burocrático, está muito machista, está muito preconceituoso. E eles irão então, durante toda a década, propor um estilo de vida baseado em paz e amor. Então nós temos uma década em que uma geração busca paz e amor. Tá? A introdução deste filme aqui, que é uma peça de teatro que estreou em 67, chama Cabelo, Hair, virou filme na década seguinte, mostra eles no Central Park de Nova York, protestando contra a guerra do Vietnã. A gente vai colocar aqui só essa introdução, essa coreografia. Essa coreografia tem um resumo de toda a ideologia dessa geração que quer paz e amor. Eles querem paz e eles querem amor. E eles buscarão essa paz e esse amor como? Ok? Vamos ver aqui. Aqui é quebra do machismo, negro com branca. Contato com a natureza. E eles estão acreditando que um dia, a chamada Era de Aquários, será a grande era do avivamento, que vai trazer para o mundo paz e amor e liberdade. Black is beautiful, isso é novo na cultura da humanidade. Os orientais, negros e brancos no mesmo nível, não há mais uma hierarquia em que o oriental é aquele bobinho que aparecia nos filmes de Hollywood. Aqui é um menino que acabou de chegar do interior e ele está tendo choque cultural. Olha a liberdade dessa geração colorida, geração livre, todos se amando livremente, sem os preconceitos da outra geração dos seus pais. Eles aprenderam com as filosofias orientais uma relação diferente com a natureza e com os animais. O mundo ocidental só escravizou e comeu os animais, o Oriente não. O Oriente tem uma relação de respeito com a natureza, com Gaia, que é a terra-mãe, e com as outras espécies animais. Black is beautiful. A câmara gira em torno dela, como os planetas giram em torno do Sol. Aqui representando a velha cultura da sociedade burguesa, a Vera Fischer. Ó, flerte, ó. O menino do interior apaixonou na hora. O amor governará as estrelas. Isso é o início da Era de Aquários. Um dia haverá uma conjunção de planetas, estrelas e o Sol, que será o prenúncio de uma era de verdadeira paz, amor, harmonia do cristal, liberdade, sem preconceitos. Eles estão profetizando que um dia, o sistema solar vai conspirar para que haja verdadeira paz na Terra. E eles tentam viver o mundo assim, sem preconceitos, sem tabus, todos se amando livremente, um contato com a natureza, longe da violência, longe da guerra, uma alimentação natural, fugindo dos enlatados, fugindo do supermercado, sem hierarquia, sem liderança, completa liberdade. Harmonia, compreensão, solidariedade, confiança, sem falsidade, sem preconceito, sonhos de visões, revelação mística do cristal, liberação da mente,
Alto Paraíso de Goiás é uma cidade mística porque há uma grande cristal sob a cidade, que as pessoas sabem, geólogos sabem, místicos sabem. Então eles acreditam que na hecatombe, no apocalipse, quando o mundo acabar, Alto Paraíso vai resistir, vai sobreviver por causa da energia mística do cristal que existe lá. A chegada da Era de Aquários. Assista ao filme depois, tá? Você não pode morrer sem ver esse filme. É obrigatório ver esse filme antes de morrer. Gente, aqui então, muito rapidamente, a gente viu o lado bom. O bom desse momento, dessa busca, dessa utopia. Porém, infelizmente, eu tenho que contar para vocês o lado ruim. Ok? Em alguns momentos pareceu que aquele novo estilo de vida daria certo. Houve momentos muito fortes. O Festival de Woodstock, super famoso, super falado até hoje, ele é um fenômeno inexplicável. Até hoje, 400 mil jovens em uma fazenda, não havia estrutura para tanta gente. Não se imaginava que fossem tantas pessoas. Muito rock and roll, tudo liberado, drogas liberadas, sexo liberado, e é um fenômeno, porque não houve briga, não houve confusão. 3 pessoas morreram de causas naturais, bebês nasceram durante o festival. Houve um grande congestionamento na estrada que chegava até a fazenda, as pessoas vão chegando, parando o carro. Não havia mais como chegar de carro nem de moto. Então o exército vinha com helicópteros jogando comida para a multidão. E choveu, né? Aquela lama toda, todo mundo brincando naquela lama. Foi um momento mágico, que a gente morre de inveja de não ter estado lá. Uma das nossas tristezas é não ter idade, não morar nos Estados Unidos para ter ido no Festival de Woodstock, né? E os líderes que estão no palco, os organizadores, eles falam: gente, o que está acontecendo aqui não é só um festival de rock, o que está acontecendo aqui é no mundo inteiro. A nossa geração jovem está provando que é possível viver um mundo de igualdade, todo mundo compartilhando o que tem de harmonia, sem preconceito. Qualquer um que estivesse lá, gente, acreditaria piamente de que aquela geração estava no caminho certo. Eles quebraram vários preconceitos, quebraram a barreira racial. Ainda uma guerra muito grande. A questão racial no mundo e nos Estados Unidos, na África do Sul, nós vamos precisar mais 30 anos, né, para libertar o Nelson Mandela. Então essa geração deu alguns passos que seus pais não haviam conseguido dar. Então muita coisa bonita acontecendo. Então eles acreditam, porém, infelizmente, né, eu tenho que falar a cronologia do fim do sonho. Então, em 1967, em São Francisco, era uma meca do movimento hippie. Quando você for aos Estados Unidos, visite São Francisco. Não fique indo só para Miami e Disneylândia, não, tá? When you come to San Francisco, be sure to have some flowers in your hair. Olha que convite lindo. Quando você vier a São Francisco, use flores no seu cabelo. Olha que lindo, olha que geração linda, comunitária, coletiva, colorida, ecológica, né? Porém, gente, no mesmo ano de 67, que vai estrear esse musical Hair, que vai fazer sucesso no mundo inteiro. O Hair, em 69, teve montagem já no Brasil. Vários atores que vocês conhecem, Antônio Fagundes, José Wilker, fizeram Hair. Sônia Braga faz Hair. Em 78, meu irmão, Caetano Veloso, fez até uma música, né, falando: ela me conta que era atriz e trabalhou no Hair.
Essa música Tigresa ele fez para Sônia Braga, tá? Porém, no mesmo ano que Hair está cantando essa alegria toda, os hippies já decretaram o fim do movimento. Por quê? Eles estavam lá super de boa, com o trampo deles lá com artesanato, nas ruas de São Francisco, curtindo paz e amor. Parou um ônibus de turismo. As janelas se abriram e os turistas começaram a fotografar os hippies. E eles descobriram que já havia agência turística que vendia o pacote que é fotografar hippie em São Francisco. Quando eles viram isso, eles pensaram, acabou, nós não comunicamos mais com o sistema, nós já fomos absorvidos pelo sistema capitalista, nós já estamos nas vitrines dos shopping centers, a gente não comunica mais nada, nem incomoda, a gente é o que acontece sempre, 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 né? Quando aconteceu isso, eles muito sábios disseram, acabou, fizeram uma procissão com o caixão de defunto, escrito sobre o caixão, aqui jaz o último hippie. Então, com essa procissão, eles decretam o fim do sonho da utopia hippie. Porém, gente, a gente vai perceber que o hippie ainda não estava morto. Sabe, aquele doente terminal que parece que está morto, ele dá uma melhorada, né? Então, o hippie parecia que estava morto, ele dá uma melhorada em Hair, dá uma ressurgida em Hair, e dá uma melhorada mais ainda em Woodstock. Woodstock está curado. Olha que bênção, né? Woodstock ele está no auge, 2 anos depois. Nós estamos em agosto de 69, né? Agosto agora, gente, 69, isso. Mesmo a mídia que está anunciando Woodstock, falando bem, está jogando também esta manchete. É o mesmo mês, agosto de 69. Violência e mistério em Hollywood. Quem matou esta mulher? Esta atriz chamava-se Sharon Tate. Ela tinha 26 anos. Foi assassinada barbaramente no 8º mês de gravidez. Chocou, né, pelos requintes de crueldade. E ela era esposa do cineasta Roman Polanski. Você já deve ter visto excelentes filmes dele, O Pianista, é um filme dele maravilhoso, é um cineasta polonês que está vivo até hoje. Ela era esposa do Polanski, o Polanski estava na Europa, ela estava na Europa com ele, a história é muito triste, que ele queria que o filho deles nascesse na Europa, porque ele é polonês, ela queria que o bebê nascesse nos Estados Unidos, então ela volta para casa sem o esposo e ela aparece, ela e os amigos que estavam na casa dela, todos assassinados, barbaramente, cruelmente. A mídia do mundo pergunta, quem matou esta mulher? A mesma mídia que está elogiando o Woodstock, né? Então vamos lá. 2 meses depois, agosto, setembro, outubro, nós temos encerramento da última turnê dos Rolling Stones. Não, o último show da primeira turnê dos Rolling Stones. Foi a primeira turnê internacional. Foi tão bem sucedida que eles decidiram fazer o encerramento de graça. Escolheram esta cidade chamada Altamont, onde existe um autódromo de Fórmula 1. E o show foi no autódromo, dentro do autódromo. Montaram um palco lá no meio. E esse show, então, entrou para a história. Por quê? Foi de graça. Os Rolling Stones convidaram como seguranças uma tribo chamada Hells Angels, Anjos do Inferno. Os Hells Angels eram brancos motociclistas racistas, declaradamente racistas. E os Rolling Stones pagaram aos Hells Angels um caminhão de cerveja, deram pagamento antes do show. Algo impensável para o showbiz que viria depois, né? Hoje tão organizado, para a gente fazer um evento gospel, tem que contratar segurança, não é? Você pensar naquela época. E o show, gente, os Beatles, eles introduzem o misticismo no rock, e eu vou dizer que os Rolling Stones introduzem o satanismo, né? Porque nesse show, o show está tenso. Os Hells Angels já foram chapados para o show, e são eles que assediam as moças durante o show, e eles são os seguranças. E o show está tenso,
E o Mick Jagger, ele tenta acalmar o pessoal, fala, gente, galera, a gente está aqui para curtir de boa. Porque o que está acontecendo? Os músicos estão tensos, a plateia está tensa, o Mick Jagger está sentindo que está pesado. E ele fala assim, nós fizemos uma música que sempre que nós a cantamos, acontecem coisas sinistras. Ele fala assim com ares premonitórios e canta simpatia pelo demônio. Né? Então ele canta essa música, que o refrão é muito prazer em te conhecer, não esqueça meu nome. Esse é o refrão da música Simpatia pelo Demônio. Então eles cantam essa música. 4 músicas depois, um adolescente negro na frente do palco tira uma arma. O que é que os Hells Angels fizeram? Os seguranças. Letra A, eles abraçaram o menino e o desarmaram e o levaram para o conselho tutelar. Letra B, o show parou e eles ajoelharam e clamaram pela nação. O que os Hells Angels, os seguranças fizeram? Gente, tinha um ano do assassinato do Martin Luther King. A questão do negro está um barril de pólvora no país todo. O país está em estado de choque ainda, por causa do assassinato do grande líder, o pastor batista Martin Luther King. O que os Hells Angels fizeram? Esfaquearam o menino. O vídeo aparece o facão sendo levantado. Eles esfaquearam o menino na frente do palco, né? Para resumir, gente, o baterista da banda disse assim, eu não fui ao Vietnã, mas eu estava lá em Altamonte. Foi a comparação. Precisou vir um helicóptero para tirar a banda do meio da multidão, mais pessoas morrerão. Então, nos dias seguintes, a mídia que estava elogiando o Woodstock e os hippies, passa a falar mal dos Rolling Stones, do rock e do hippie. Então, 2 meses depois de Woodstock, a mídia mundial já está falando mal do hippie. Para piorar, nós vamos chegar em dezembro e irão descobrir quem matou a Sharon Tate. Agosto, setembro, outubro, 4 meses depois, gente. Se fosse hoje, 4 minutos depois já estaria todo mundo preso. Não é? Para os padrões da época, demorou 4 meses para a polícia descobrir que está aqui. O caso Sharon Tate, a fúria assassina dos hippies. Está escrito ali. Gente, 4 meses depois de Woodstock, os hippies estão nas páginas policiais. Esse assunto foi tão chocante que a gente vai ver que ele ocupa 2 semanas seguidas a capa de uma mesma revista, né? É muito difícil isso, revistas semanais, ter o mesmo assunto de capa seguido. Quando é morte de presidente, quando é alguma coisa muito importante. Na semana seguinte, esta revista brasileira continua no mesmo assunto de capa, e está aqui. O julgamento dos hippies. Charles Manson, o fanático que matou Sharon Tate, é entregue à polícia. Então descobriu que este cara, ele não se considerava hippie, mas para a sociedade ele morava em uma chácara, ele era um líder, um guru espiritual. Vários adolescentes que saíam de casa, eram expulsos de casa pelos pais, iam morar com ele. Ele misturava satanismo com rock, com Bíblia. Ele se achava um guru. Ele pregava uma guerra dos brancos contra os negros. Ele dizia que haveria um Armagedon e que o grupo dele fugiria para um deserto nos Estados Unidos, iria se abrir uma fenda, que eles iriam encontrar o caminho para outra dimensão. E eles ouvindo muita música, muita droga, muito LSD, e tinha um discurso meio Robin Hood. Nós precisamos tomar dos ricos para dar para os pobres. Então, com essa ideologia, os adolescentes drogados entravam nas mansões, assassinavam os proprietários e saqueavam as casas. Esses adolescentes mataram pelo menos 10 pessoas. 5 pessoas foram na casa da Sharon Tate, 5 ou 6. Teve um casal e outros individuais. E, gente, é interessante porque como que a polícia descobriu? As adolescentes foram presas com carro furtado.
Estava com o carro furtado, foram presas. Na cadeia elas comentaram, fomos nós que matamos a atriz. Assim que a polícia descobriu. E é chocante, porque no julgamento ainda estão todas, vou usar essa expressão, possessas. E os adolescentes contam com detalhes como que eles fizeram cada um dos assassinatos, rindo, sem arrependimento, sem medo, né? E chocou muito mais ainda, porque eles falaram, a Sharon estava no 8º mês de gravidez, ela viu os amigos sendo assassinados, sendo enforcados, sendo esfaqueados, ela foi esfaqueada, não sei se posso falar que é muito pesado, né? Eu não sei, mas ela implorou, ela pediu, ela sentindo que ia morrer, ela pediu que os assassinos abrissem a barriga dela e salvassem o bebê. Ela pede, sangrando, saindo sangue da boca, ela implora, por favor, salva o bebê, abre a minha barriga e salva o bebê. Eu faço parênteses, gente, isso aqui é o feminino. Hoje a ideologia de gênero fala que não existe nenhuma diferença entre feminino e masculino, tudo é construção social, né? Mas aqui é um exemplo, né? Isso é um exemplo do feminino, esse é o feminino materno, né? Então, já tinha sido muito trágico, né? Essa informação, então, chocou o planeta, e eles cuspiram na cara dela, e deixaram que ela morresse, e o bebê morresse, Então, gente, a mídia que estava exaltando o Woodstock, agora está associando os hippies à violência, tá? Então, pessoas que acreditaram que encontrar paz e amor nas drogas psicodélicas, tiveram overdose, homicídio, violência, entraram numa viagem, nunca mais voltaram. Pessoas que acharam que encontrar um mundo melhor no sexo livre, né, sem a caretice da sociedade patriarcal, machista, todo mundo pegou sífilis. A hippie engravidou, toda feliz, quando ela contou para o cara, e aí, nós vamos ter um baby. O malucão, o que ele fez? Pulou fora. Nós vamos ter, no início dos anos 70, a primeira grande geração de mães solteiras. Que aquilo que a gente viu ali parecia lindo, todo mundo dançando livremente, mas na hora das responsabilidades, aqueles hippies pularam fora, eles não assumiram a paternidade. E as religiões orientais também não preencheram o vazio. Aqui só um detalhe, 2 anos antes de ela morrer assassinada, olha uma declaração da Sharon Tate: Hollywood é a porta do inferno. É interessante que ela já estava tendo premonição do que iria acontecer, né? Gente, o hippie, então, que parecia que havia morrido em 67, deu uma melhorada em ré, né? Estava super bem em Woodstock, levou uma facada dos Rolling Stones, levou um monte de facada do Charles Manson, e quem deu o tiro de misericórdia? Em 1970, o John Lennon, ele termina o grupo Beatles, e ele faz um disco solo com uma música chamada Deus, e que ele faz o resumo do desencanto. E ele fala assim: não acredito em mais nada, não acredito em Deus, em Buda, em Krishna, não acredito no Bob Dylan, não acredito nos Beatles, eu só acredito em mim, na minha mulher, na Yoko Ono. O sonho acabou. Gente, isso aqui é o fim do sonho hippie, é o tiro de misericórdia naquele hippie que está agonizando. O John Lennon termina de vez, e nas entrevistas ele fala: gente, nós pensamos que iríamos mudar o mundo, nós tentamos, não foi? Mas deixa eu dizer, o mundo não mudou nada, nada mudou. A única diferença é que vocês estão com cabelo grande como eu. Então, gente, assim termina oficialmente a utopia hippie. E o que está acontecendo enquanto isso? Como que está o cristianismo? Como que está a igreja cristã? Como que está a igreja no primeiro mundo, na Europa e nos Estados Unidos, nessa década de 60, que essa juventude está nessa busca toda? Evidentemente, amados, a maioria das igrejas se escandalizou com o movimento hippie.
foi água e óleo. Então, igreja ficou de um lado e hippie de outro. Tá? Nós tivemos algumas poucas ações, umas poucas iniciativas que quebraram esta barreira. Temos algumas poucas, tá? Na maioria era aquilo, os crentes escandalizados, esses hippies, promíscuos, drogados e pecadores. Algumas igrejas tiveram algumas iniciativas de comunicar com aquela geração. Uma delas existe até hoje a Capela do Calvário, o pastor chamado Chuck, você já deve ter visto alguns filmes dele, antes dele converter, o Chuck, e eu creio que ele está vivo até hoje, né? O Chuck, gente, ele foi muito revolucionário, o Chuck. Você já viu o filho do Chuck? Gente, veja o filme do filho do Chuck, é o melhor filme de comédia que eu já vi, né? Porque tá o Chuck e a esposa deles no programa, tipo o AA, para parar de matar, tipo os 12 passos, né? Só que e um vigiando o outro. Só que ele abre o guarda-roupa dela, tem um monte de cadáver escondido que ela tinha matado, né? Igual o alcoolista que esconde um monte de garrafa, igualzinho, né? Aí o filho dele, adolescente, cresce e vira gay. O filho do Chuck é gay, o Chuck fica revoltadíssimo. Todo andrógeno. Quase uma trans. Mas depois o Chuck converteu, virou pastor, né? E o que ele fez? Como era a música da igreja, gente? Era música clássica, era o coral. Era o coral. A igreja tinha piano e tinha órgão. E tinha o coral que cantava, né, músicas dos séculos anteriores, né? Castelo Forte, do Lutero, músicas que vêm de grandes compositores clássicos. Outras gerações deixaram uma contribuição musical grande, o canto coral, soprano, tenor, contralto, né, com a partitura. O que o Chuck fez? Ele falou, gente, vamos mudar a música, tira este canto tradicional e façam música contemporânea. Então o coral da igreja começou a fazer música contemporânea, rock and roll, no louvor. Isso chegou no ouvido dos hippies. Galera, fiquei sabendo que é um rock legal numa igreja aí. Vamos lá curtir o rock? Quando os hippies, aqueles que vocês viram lá no Hair, não é hippie de boutique não, pé descalço, calça jeans rasgada. A Baby do Brasil, nossa querida pastora, ela falou, gente, que ela pegou um espelho de um Fusca, e fez um arranjo e colocou aqui na cabeça. Eles que criavam, né, os seus acessórios, não existia nada para comprar. Ela ficava andando com Fusca, assim, com aquele look todo lindo, maravilhoso, tá? Então imagina essa turma chegando na igreja. O que o bom diácono fez? A igreja está próspera, a igreja também enriqueceu, agora tem poltronas almofadadas, o piso agora tem carpete, está super confortável. O que o diácono fez, Vaso? Os hippies chegaram, Exatamente, na hora baixou Vanderleia nele. Por favor, pare agora. Baixou, Vanderleia estava no auge da Jovem Guarda, né? O diácono não os deixou entrar, mas o Chuck, lá do púlpito, ele viu. E ele repreendeu, resistiu ao diácono, ele fugirá de vós. E o que o Chuck falou? Falou assim, se por causa do carpete macio, nós vamos impedir o jovem de entrar na igreja porque ele está com os pés sujos, eu sou a favor de retirar o carpete. Deixa o piso no cimento ou algo que possa ser lavado. Se por causa das poltronas almofadadas, eu vou impedir o jovem de entrar na igreja porque o jeans dele está sujo, eu sou a favor de trocar por banco de madeira ou alguma coisa que possa ser lavada. Mas que nunca impeçamos as pessoas de entrar na igreja por causa das suas vestes e da sua aparência. Que não sejamos culpados de tentar forçar sobre as pessoas a nossa subcultura ocidental cristã de cabelo curto, rosto barbeado, terno e gravata. Então essa é a fala do Chuck Smith. E
nessa igreja nós teremos muitos hippies se convertendo nos anos 60, mas é uma história raríssima, única nos anos 60. No mesmo ano, o pastor Billy Graham, que sempre foi um cara revolucionário, além da sua época, ele faz mais um filme evangelístico usando rock and roll. Então vamos pular, né? Aqui, gente, está a capa do vinil da trilha sonora do Teatro Hair, que vai estrear em 67. Em 1970, nós temos um festival já de música rock cristão em Indiana, com 5.000 jovens, né? E nós vamos ter, no ano seguinte, em 71, esta é uma revista secular muito importante. A época era mega importante, nos anos 70 e 80 a Time era muito importante, muito conhecida. E olha a manchete de capa, a revolução de Jesus. Então, o que a mídia secular descobriu a partir de 1970? Enquanto John Lennon falou, gente, o sonho acabou. Não acreditem em mais nada. Não olhem para mim. Não acreditem em nada, só acreditem em mim e na minha mulher, vou cuidar só de mim. Siga o seu caminho, cara. Não sou mais guru de ninguém. Enquanto John Lennon cantava o desencanto, a Janis Joplin está morrendo de overdose, o Jimi Hendrix está morrendo, né, que ele com o próprio vômito na ambulância, o Jim Morrison está morrendo também. Enquanto está aquela depressão, aquela angústia, o que a mídia secular descobre? Milhares de hippies estão convertendo-se sozinhos a Jesus, sozinhos. Por isso que eu chamo de avivamento. Não houve liderança, não foi pastor Chuck Smith. Pastor Chuck Smith era uma gotinha no universo protestante. Não foi o Chuck, não houve liderança, não houve campanha, 30 dias de oração pelos hippies. E foi um fenômeno mundial, por isso que eu chamo de avivamento. Aconteceu simultaneamente na Europa, na América do Norte e na América do Sul, sem que ninguém soubesse dos outros. Não tinha comunicação, o telefone era complicado, era caríssimo, ninguém sabia dos outros. A Time, então, já vai mostrar uma matéria grande de várias páginas, as comunidades hippies cristãs, os hippies sendo batizados no Oceano Pacífico, fez uma grande reportagem. Gente, todas as imagens que estão aqui nesses PowerPoint, nós temos originais no nosso Museu da Contracultura, tá? Eu ia até trazer para cá, mas na correria de pegar e trazer disco e tal, aí eu preferi trazer só o PowerPoint, mas depois a gente pode fazer uma exposição. Em 71, nós temos o primeiro disco do grupo Vencedores por Cristo. O grupo havia sido fundado em 68, em 71 saiu esse disco, tá? Se você tiver esses vinis em casa, pode mandar para o nosso museu. Está lá, tudo amassado, no meio daqueles Roberto Carlos horríveis dos anos 80, resgata, tá? Olha aqui, gente, um grupo cristão, olha a capa, fale do amor, olha o slogan que está ali, faça amor, não guerra, é o slogan hippie. O hippie falava isso, faça amor, não faça guerra. Isso está na capa de um grupo cristão que marcou a história do Brasil. Os Vencedores por Cristo, esse disco fala do amor. Toda essa estética aqui é estética hippie. Então, esse hippie convertido, ele volta para a igreja e ele vai trazer um monte de contribuições que a igreja havia se esquecido. Em 71 estreia um musical chamado Godspell, que é o Jesus hippie. Como que aquela geração via Jesus, Qual a manifestação de Jesus que aquela geração que buscou paz e amor, quebrar preconceito, como que eles enxergavam Jesus? Esse é um musical maravilhoso que estreou. Também nós vamos ter versões no mundo inteiro. E no mesmo ano estreia outro musical, que é Jesus Christ Superstar, que também é todo cantado, todos os personagens, Judas, Jesus cantando, ok? Que é um estilo de ópera rock que surge na época. No mesmo ano, gente, desculpem, porque eu não virei a imagem no computador e eu não consegui virar aqui no PowerPoint. Eu sou um analfabeto digital. Fiquei tentando 2 horas da manhã, puxando para lá, para cá, não consegui.
A Fascinação de Jesus. Isso aqui é uma matéria secular de uma revista aqui do Brasil, que é o Cruzeiro. Aqui. Gente, nunca fumei maconha. Tá vendo? Os micos que a gente passa. A Fascinação de Jesus, em dimensão mais alta, por um autor chamado Gibran. Então, ele está falando aqui. Vamos ver se a gente aumenta aqui um pouquinho. Gente, ele começa aqui, ó, entre parênteses, com os slogans dessa nova geração que está falando de Jesus. Jesus é Senhor, Jesus é paz, Jesus é amor. Nos anos 80, quando eu me converti, a gente evangelizava as pessoas na rua falando assim: Jesus te ama. Quem inventou isso foi essa geração, foram esses hippies convertidos. Tudo eles era paz e amor, eles abordavam as pessoas falando: Jesus te ama. Tá? Então aqui é uma revista daqui. Em 72 surge a comunidade Jesus People lá nos Estados Unidos. O Glenn Kaiser era hippie, drogado, a namorada dele também. Ele tem um sonho, ele sonha. E no sonho Jesus fala assim: você fará uma banda que trará muitos jovens para mim. Ele se converte através desse sonho, a namorada dele se converte, eles montam essa comunidade em 72. Em 72 surgirá a banda Petra, que vai trazer um grande renovo também na música cristã. Aqui, gente, é a montagem de Jesus Christ Superstar no Brasil, uma revista brasileira. Este ator, chamado Eduardo Conde, fez o Jesus Cristo na primeira montagem aqui no Brasil, 72. Jesus, uma revolução que passa. Alguns analistas seculares vão dizer isso, é mais uma febre da juventude. Aqui, ó, Jesus Superstar, Jesus Super Crack, Jesus o Quente, Jesus que vai e que vem, Jesus Moda, Jesus Rock, Jesus o Jovem, Jesus Protesto. Estará passando a revolução de Jesus, recentemente desencadeada depois do culto do sexo, da violência e da droga? Glauco Carneiro analisa os prós e contras do movimento que tomou conta do mundo. Tomou conta do mundo. Toda a imprensa secular. Eu tenho revistas da Europa, da Alemanha e da França, da mesma época, abordando o fenômeno da revolução de Jesus. É interessante que a gente nunca ouviu falar nisso, né? Nem nas nossas igrejas conta, é algo que ficou esquecido, mas eu estou aqui contando para você. Tá? Em 73 nós vamos ter a estreia dos filmes. Olha aqui, Jesus Cristo Superstar no cinema. Tá? Vai virar filme. Aqui é uma reportagem. Aqui é a capa do disco de vinil do filme. Estreia Godspell também no cinema. Aqui é a capa do disco de vinil de Godspell. Esta cena aqui é uma coreografia que canta contra a avareza, o acúmulo de riquezas em cima das torres gêmeas. Parece que é uma profecia, um prenúncio, né? Termina a cena assim, você até arrepia. Aqui, gente, aquele Glenn Kaiser, daquela comunidade, lança o primeiro disco em 74. Olha a capa do disco, olha a grande contribuição. Olha aqui, as cores, o arco-íris, toda essa contribuição do que eles viveram nos anos 60, daquela psicodelia hippie, traduzida e redimida e resgatada por Evangelho. Isso é muito inovador para a música cristã. Em 74, primeira montagem de Godspell aqui no Brasil. Aqui, fazendo Godspell, Antônio Fagundes fez o papel de Godspell. Tudo, gente, montagem secular, né? Esse disco aqui é muito interessante, que eu achei lá em Londrina, Paraná, também de 74. É um grupo de uma igreja, e eles tentam dialogar com a geração contemporânea. O grupo se chama Atual, o grupo se chama Os Ligados. A capa ali, gente, é o Paul McCartney com a esposa dele. Atrás há um pôster dos Beatles, e atrás tem um tiozão, um diácono lá, bem careta, olhando de cara feia para eles. A gente vê uma geração tentando dialogar, Aqui atrás eles tentam falar ali com a linguagem daquela geração. Jesus não é careta, Jesus é um cara legal, Jesus é um cara amigo. Você pode entrar nessa e curtir Jesus e fazer uma viagem com Jesus. Em 77 nós temos aqui a comunidade S8, que surge com a revolução de Jesus.
o primeiro disco, Quem Deseja Ser Criança. Olha aqui, toda a estética, toda a psicodelia hippie. A S8 misturou a música tradicional com rock hippie, percussão, flauta, é algo inovador, né? É considerado rock progressivo. Quem Deseja Ser Criança. Hair vira filme no ano seguinte, 78. Aqui é a capa do vinil do filme Hair. E eu deixei aqui para o final, em 71, gente, o Billy Graham, graças a Deus era ele, porque ele não era underground, ele não era jovem, não era roqueiro, ele já era um pastorzão, batistão, super respeitado no mundo inteiro, já adulto, ele analisou o movimento da Revolução de Jesus, ele analisou tudo aquilo, e porque os crentes estão escandalizados. Espera aí, esse pessoal converteu, mas continua de cabelo grande, continua usando brinco, e essas roupas coloridas e rasgadas, é o mundo entrando na igreja? Então a igreja se chocou com os hippies convertidos. Isso não é de Deus, isso é coisa do mundo, isso é lobo em pele de ovelha. O Billy Graham, então, ele viu esse fenômeno todo e ele escreve este livro em 71. Sai este livro, né? Não é coincidência. Olha aqui, eu coloquei as duas capas lado a lado. No mesmo ano que sai a grande matéria na Time, o Billy Graham publica o livro chamado A Geração de Jesus. E é muito legal, gente, porque neste livro o Billy Graham leu todas as matérias, visitou comunidades, tá? Aqui, este livro, saiu 2 edições no Brasil, infelizmente é muito difícil de encontrar. Eu não trouxe o meu original, gente, desculpem, que há um menino que ele está fazendo uma tese de mestrado sobre a caverna, e eu emprestei algum material para ele, está na casa dele. Aí eu pedi para ele me mandar aqui só a introdução, né, para ele não precisar me encontrar hoje só por causa do livro. E na introdução, o Billy Graham, ele fala que ele participou de mais um dos eventos dos Estados Unidos, que são as festas nacionais, que vai todo mundo para a rua, e ele teve um sentimento muito ambíguo no coração dele. Ao mesmo tempo que estava aquela grande festa, aquela grande celebração, ele estava profundamente triste de ver como que estava o país, como que estava a juventude. Deixe-me ler aqui algumas partes. Fazia poucas horas que raiara o ano de 71. Na qualidade de grão-mestre de cerimônia da Parada das Rosas em Pasadena, Califórnia, tomei parte de uma das mais brilhantes festividades que a América promove anualmente. Ao nos dirigirmos, eu e minha esposa, ao recinto de exposição de rosas, tive a ocasião de observar atentamente os rostos de 1,5 milhão de pessoas alinhadas ao longo do percurso. Nessa ocasião festiva, ninguém podia desejar outra coisa senão que a ameaça que está invadindo o nosso país desapareça. Por um momento me pareceu que isso aconteceria, mas honestamente, apesar dos alegres sorrisos, da fanfarra, do ondear das bandeiras, do cântico de América é linda, eu sabia no coração que a decadência se tinha aqui instalado, e a América e o mundo se encontravam em terrível dificuldade. Como disse Jack Shepard na revista Look, na primeira semana de 71, aspas, as fronteiras desapareceram. A América, embora desenvolva a capacidade de seu povo, estacionou interiormente. A semelhança de um touro selvagem, cujos chifres passam a crescer para dentro, comprimindo seu cérebro e o tornaram insano. A América voltou-se contra si mesma. Nós nos sentimos fartos e saciados. Nós nos fizemos amotinados e assassinos. Temos matado e amaldiçoado e queimado e poluído e espezinhado. Nossa visão americana desvaneceu-se. A América hoje cheira a desespero. Gente, então, ele vai contando essa narrativa do desespero do país, da violência, da droga. Ele faz essa autocrítica, né? Ele continua, e eu vou pular aqui. Em maio, a revista Life publicou uma reportagem acerca do movimento que estava revolucionando o cenário jovem
em um bairro aristocrata de Nova York, sob o título Os Cristãos Excitantes de Higher, Nova York. Descreveu ele um pai atônito desejando que o movimento simplesmente transforme seus convertidos. Esses rapazes já nos tinham saturado com toda espécie de rebelião comum aos adolescentes. Já tinham suportado os cabelos compridos, as passeadas pro paz, as dietas macrobióticas, meditação e naturalmente drogas também. Eis agora aparece isto que parece estar resolvendo todos os seus problemas, desde o cósmico até o trivial. Em junho, a Time, que é esta aí, apresentava uma reportagem de 12 páginas, intitulada Revolução de Jesus, dando ampla cobertura ao movimento por todo o país, calculando o número em centenas de milhares, talvez mais. O novo grito rebelde, Jesus vem vindo, é o título interno da matéria. E ele então, gente, ele vai citando as reportagens, as revistas, os programas de televisão, e ele vai falar assim, e ele dá o batismo, ele dá o veredito, é de Deus. Enquanto a sociedade está chocada, os crentes, né? Não, é de Deus, o movimento é genuíno, é Deus mesmo. E ele faz uma autocrítica, e ele fala, por que é que os nossos filhos abandonaram nossas casas e igrejas e tornaram-se hippies? Porque nós ficamos ricos e ficamos pastores, presos nos nossos gabinetes pastorais, cuidando de agenda, cuidando de números, burocratas nos tornamos, e quando nossos filhos bateram na porta para falar conosco, nós lhe respondemos, primeiro você vai cortar esse cabelo, depois você volta para falar comigo. Nossos filhos, desesperados, saíram buscando Deus. Eles tentaram nas drogas psicodélicas, não encontraram. Tentaram no sexo livre, não encontraram. Tentaram nas religiões ocidentais. O próprio John Lennon falou, não acredita em Buda, não acredita em Krishna. Não encontraram. Mas Deus, ele fala no livro, Jesus, pela sua graça, foi ao encontro deles. Enquanto a gente ficou preso aqui, Jesus foi ao encontro deles. O movimento... tem contradições? Tem. Tem alguma coisa que parece modismo? Tem, mas a igreja primitiva também era assim. Então ele vai analisando, né? A igreja primitiva também tinha esses mesmos problemas. E o movimento é genuíno. E ele cita, gente, só na introdução aqui, 8 pontos positivos desse avivamento que foi chamado Revolução de Jesus, que eu vou resumir aqui rapidamente nesses nossos últimos minutos. Né? E ele vai citando as revistas seculares. Primeiro, o movimento é baseado na Bíblia. A revista Life observa acerca destes cristãos acabados, diz, eles tomam a Bíblia como a palavra de Deus irrefutavelmente exata, resolvendo todos os seus problemas, desde o cósmico até o trivial. E o Billy Graham vai citando o que a mídia secular está citando acerca do movimento. Primeiro, baseado na Bíblia. E fala que esses jovens eram vistos com Bíblia, versão grande, King James, qualquer lugar você vê esses hippies com a mesma estética, com uma Bíblia imensa debaixo do braço. O movimento é baseado na Bíblia. Quem está dizendo isso, eu estou repetindo, para você não dizer que eu estou inventando, é o Billy Graham. Segunda característica, uma outra característica, necessidade de experiência com Jesus Cristo. Gente, os evangélicos haviam perdido isso. Tinham virado quase que católicos, né? Eu falo de catolicismo com todo respeito, né? Vivi o catolicismo, pratiquei, fiz primeira comunhão, mas no catolicismo a gente é cristão pelo batismo que a gente recebe na infância. E no protestantismo a gente aprende que é preciso experiência pessoal com Deus. A igreja protestante americana havia perdido isso. Esses hippies falam aqui, não é porque você é filho de pastor, não. Você já teve experiência pessoal com Jesus? Eles estão confrontando-se uns aos outros daquela geração. Não é que a nossa nação seja cristã, seja formada sobre a Constituição, sobre a Bíblia, isso não quer dizer nada. Você já teve experiência
pessoal com Jesus, amados, como que são coisas contemporâneas que falam com a gente hoje. Como que a gente tem uma geração sofrida hoje, muito sofrida. A gente vê que é um revival dos anos 60 e cheio de ressentimento, a igreja, como foi dito aqui, né? A igreja, e tira a sua responsabilidade pessoal. Eu olho os problemas do outro, os problemas da igreja, dos pastores que estão na televisão, tira a minha responsabilidade pessoal. Essa geração está falando aqui, você tem que ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Vamos lá, terceira característica. Estes moços estão encontrando cura para os tóxicos e outros vícios que cada vez mais fascinam e escravizam a mocidade do mundo. Gente, foi verdadeiro avivamento dessa geração. A gente tem inúmeros testemunhos de pessoas que se livraram da dependência química no ato da conversão. É fabuloso isso. A gente tem muitos testemunhos. Eles buscaram nas drogas, paz e amor, não encontraram. Eles têm uma experiência com Jesus que vai até eles, Jesus que os encontram, e eles se livram das drogas. A ênfase do movimento está no discipulado cristão. Quarta qualidade, no discipulado. Não é só evangelizar, não é só falar de Jesus, não é só confrontar, acompanhar, discipular, caminhar, estar lado a lado, fazer discípulos. Uma outra característica é a evidência da responsabilidade social. Queridos, isso é maravilhoso, porque o hippie nos anos 60 falou de justiça social, de igualdade. Eles converteram e trouxeram isso para a vida da igreja. Trouxeram isso. Não é só o reino espiritual, né? Não é só o porvir, as promessas. É preciso haver justiça aqui. É maravilhoso, vão surgir muitos grupos e muitos trabalhos, muitos ministérios voltados para isso. E a revolução de Jesus demonstra incrível zelo evangelístico. Eles são evangelistas. E o texto fala aqui que eles evangelizam nos becos, nos locais undergrounds, na frente do Congresso. O tempo inteiro eles não param de evangelizar. E mais uma, estes moços estão, cadê? Está aqui. Eles estão frisando, falando que Jesus está voltando. A igreja, gente, próspera e rica, parou de falar da volta de Jesus, parou de falar Maranata, que o reino aqui está muito bom. E essa geração começou a falar, Jesus está voltando. Eles ressaltam isso. E que a nossa geração, quase 50 anos depois, está vendo cada vez mais claro. Como que a gente está vivendo, né, coisas que são uma evidência muito clara, que a gente está realmente prestes a ser surpreendidos alegremente pela volta de Jesus. Amados, eu trouxe aqui só um dos testemunhos que a gente tem. Este livro aqui é de um jovem, era jovem alemão. Ele conta que viveu tudo isso, né? Saiu de casa, abandonou o cristianismo, porque o cristianismo, de acordo com eles, está ligado ao sistema opressor, e eles viajam a Europa toda frequentando shows, né? Ali para eles é fácil viajar a Europa. Então ele vai para um show na Itália, vai para um show na França, ele vai narrando isto, e de uma dessas viagens ele volta para a cidade dele, no interior da Alemanha, e olha aqui a narrativa. Pitt me relatou que algo estranho estaria acontecendo em Iserlohn. E as notícias que ele me trazia me tiraram do estado contemplativo. Parecia muito louco a princípio, mas eu precisava sair para entender aquilo, disse ele. O que está acontecendo afinal? Indaguei. A turma pirou, ele disse. Pirou? Isso não me impressionou muito, pois coisas estranhas aconteciam quando tomávamos droga. Mas Pitt parecia me preocupado. Não. Isso que está acontecendo é bem mais louco do que a gente experimentou até agora. Eles, os nossos amigos hippies, estão lendo a Bíblia, falam sobre Jesus,
e alegam que foram iluminados. Vi um sujeito vestindo jaqueta de couro com a inscrição, aspas, "Eu sou Deus", disse ele. No primeiro instante pensei não ter ouvido direito. "Não acredito, eles leem a Bíblia?" Perguntei-lhe. Se ele afirmasse que deitavam sobre pregos como faquires, tudo bem. Mas eles liam a Bíblia, falavam sobre o Deus dos cristãos, tudo menos isso. Eu estava abalado, afinal se tratava dos meus melhores amigos, com os quais eu convivia diuturnamente. Esses caras tocavam em uma banda chamada Taras Bulba, nome de um revolucionário da Ásia, e formavam uma comunidade cuja sede era um casebre no lixão. Nada daquilo parecia estranho até aí, nós amávamos a vida. Agora, porém, eu vi alguém lançar por terra tudo que nos unia. Em minha imaginação, os via como crentes atuando em uma peça montada de cenas do meu passado. Senti uma sensação estranha. Se isso tudo for verdade, pensei, preciso voltar rapidamente para casa para salvá-los, preciso tirá-los desse caminho de engano. Chegando em casa, procurei Irene primeiramente, nada mudar entre nós, etc. e tal. Vamos pular lá. Chegando à comunidade deles, tentaram nos convencer mais ainda. Discutimos dia e noite sobre o assunto até o esgotarmos. Eu acreditava em Maomé, Buda e Confúcio. Eu acreditava em Deus, em mim mesmo, em tudo e em todos. E não um Deus absoluto, tudo em todos e todos em tudo, uma espécie de panteísmo. O cinzeiro em mim, eu no cinzeiro e Deus no cinzeiro e eu em Deus, uma religião. Uma tentativa de preencher meu vazio por um completo maior. Tudo tinha um lugar na minha religião, só o cristianismo não era tema para mim. O que aconteceu? Que maluco havia virado a cabeça deles? Toda a história começou com Gerhard, tinha que ser, né? Era comum pesquisar nos livros sobre parapsicologia, magia e meditação transcendental. Foi quando Gerhard lembrou que Jesus também já fizera coisas sobrenaturais. Ele pegou uma Bíblia e procurou as passagens nas quais Jesus transformou água em vinho, ressuscitou mortos, curou doentes, andou sobre as águas e fez muitos outros milagres. Isso o empolgou. Gerhard trouxe a Bíblia ao ponto e contou que ele a estava estudando. Os hippies sempre estiveram abertos para coisas novas e assim a notícia caiu como uma bomba. Sobretudo o que os atraiu foi o fato de Jesus realizar tudo isso sem tomar drogas. Esse Jesus parecia ser um mágico de primeira, a quem os elementos físicos obedeciam. Infelizmente, como a maioria das pessoas boas e revolucionárias, ele morreu muito jovem. Foi assim que a pesquisa a respeito de Jesus, o mágico, teve início. Amados, essa é uma das narrativas. Não teve liderança, não teve pastor, não teve evangelista. O Gerhard estavam lá buscando experiências novas, magia, misticismo, e de repente o Gerhard lembra, peraí, parece que Jesus fez umas paradinhas loucas, e ele vai lá ler a Bíblia, e ele vai lendo a Bíblia, ele relê o que ele havia esquecido. Peraí, Jesus fez tudo, careta, não usou droga, ele é o maior de todos, e ele leva para a comunidade, e todos se convertem, gente. Todos se convertem, ficam cheios do Espírito Santo. Essa narrativa aqui é uma das muitas que nós estamos, recolhendo, que é uma história que ainda não foi contada, desse avivamento que aconteceu. Aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na América do Norte. Nosso querido Gregório McNutt, não sei quem o conheceu, lindo, maravilhoso pastor, ele é fruto da Revolução de Jesus. Nos anos 70 ele era hippie, louco, o pai dele era dono de posto de petróleo, de petrolífera, e ele hippie, louco, ele vivia pelado no mato, em cima de uma árvore, e ele foi internado na clínica psiquiátrica, e a clínica psiquiátrica católica tinha um crucifixo na entrada, e ele lá levado pelos enfermeiros, ele viu Jesus na cruz, e começou a gritar, não, 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 Jesus não está morto, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Louco, pelado, sendo internado na clínica psiquiátrica. Assim foi a conversão de Jesus. Amados, é lindo, o texto de Jeremias fala isso, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Isso é maravilhoso. E para mim, a gente está chegando nesse momento, porque a gente está cansado de tudo. A gente não aguenta mais auê, a gente não aguenta mais movimento, a gente não quer saber de glamour, a gente já viveu um monte de coisa que dentro da igreja, dentro do cristianismo,
né? Que a gente não quer mais, a gente quer essência, como a gente cantou aqui no início do louvor, a gente quer Deus, a gente quer Jesus, a gente sabe que tudo que tem de legal, e é legal, mas não é isso que é a resposta, e a gente vê o mundo aí precisando de mais de Jesus, né? Mais de Jesus. Nós temos um colega nosso que chama-se Robert, ele é ex-trans, operado, esteve no programa da Luciana Gimenez, talvez você o tenha visto, né? Ele passou pelas 3 fases, foi homossexual, virou travesti, depois virou mulher trans e fez cirurgia, transformou o pênis e vagina, né? Teve uma experiência linda com Jesus, se assumiu como homem, está dando testemunho público. Por que eu estou lembrando ele? Ele esteve aqui numa igreja em Contagem mês passado, fui lá, e o pessoal falou, mas e agora, vocês que já estão amputados, como é que é a vida de vocês? E ele falou, gente, né? A Bíblia não fala que é melhor você chegar no céu sem um braço, sem um olho? É melhor chegar sem o pênis, sem o braço, sem o olho, do que com o corpo inteiro ir para o inferno. Mas tem uma coisa que Deus falou com a gente, eu conheço 3 ex-trans operados, que se arrependeram da cirurgia, mas não tem como refazer. Mas o que o Robert falou? Falou, Deus falou para a gente que Deus vai nos usar os eunucos para derrotar o espírito de Jezabel dessa geração. Aí que eu fui ler na Bíblia, eu falei, gente, é mesmo. Aqueles soldados que estão trabalhando perto da rainha, eram todos eunucos. E são eles que derrotam Jezabel, né? São eles que jogam Jezabel da janela para ela ser assassinada. Jezabel simboliza o mal, a injustiça, a violência, a corrupção, tudo de mal, tá, gente? Para quem não conhece essa história. Quando a gente fala de Jezabel, violência, prostituição, roubo, corrupção, miséria, doença. Essa passagem no Velho Testamento, os eunucos, eles jogam Jezabel, e Deus usou essa história para falar, eu vou usar os eunucos desta geração para derrotar o espírito de Jezabel. Então eu sinto que nessa geração sofrida por tanta coisa, na área da sexualidade, que está indo lá buscando, não vão encontrar. Jesus vai ao encontro deles. Amados, Jesus vai encontrá-los, né? Aqui no nosso ministério, ano passado, que trabalha com travestis, eu não faço parte, é outra equipe. O trabalho com travestis é um trabalho a médio e longo prazo. A sexualidade da travesti é a última coisa a ser tratada. Tem um trabalho social que não tem como não fazer antes. Ela só come se ela se prostituir, ela se droga, ela é envolvida com traficante. Então, última coisa mesmo, que o nosso tempo encerrou, para edificar os corações. Há um grupo de WhatsApp de oração. Durante 2 anos pediram oração por uma travesti. O culto aqui é gravado? Né? Então não vou citar nomes. Pediram pela travesti lá, colocavam o nome feminino e masculino, né? E foram interná-la mais uma vez. Ela, gente, o silicone migrou para o corpo, deu uma ferida nas costas, que os médicos falaram, não há cura, não há como curar a ferida, de tão grave. 2 anos tentando tirar 3 bactérias alojadas na ferida. O ministério pegando-a em casa, no barraco, levando para o hospital, pegando no hospital, levando para casa, indo lá tirar o curativo. 2 anos, orem, estamos voltando para o hospital. Vamos fazer uma vaquinha para pagar o aluguel do barraco. 2 anos, setembro do ano passado, mais um pedido de oração. Estamos voltando com a fulana, ciclano para o hospital. No carro, a gente a trata do feminino, enquanto ela exige, enquanto ela precisa disso para se sentir respeitada. No carro ela falou assim, não me chama mais do feminino. Eu tentei virar mulher, isso destruiu minha vida. Meu nome é fulano. Na quinta-feira. No sábado de manhã, a enfermeira chegou e falou, oi, fulana, tudo bem? Tô muito bem, tô ótima. Meu pai veio me visitar. Como assim? Você não tem pai? Tenho sim, ele veio de madrugada. A enfermeira evangélica, né, a ficha dela caiu. É mesmo? E como é que ele é? Ele é lindo. Ele tem uma roupa branca, uns olhos lindos. Ele veio essa madrugada, disse que é meu pai e vai vir me buscar. 3 horas depois, gente, ele morreu. Sorrindo, morreu sorrindo. Isso aconteceu aqui em Belo Horizonte, não é algo de um livro lá dos Estados Unidos. Por que eu quero encerrar com isso? Para dizer que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E ao mesmo tempo, quem toma iniciativa é Jesus, Ele que vem a nós. E aqui é Babilônia,
está todo mundo mal, está todo mundo em pecado. Esse paradoxo, a gente busca, mas graças a Deus não depende de nós. Não está nas nossas mãos, na nossa força, nem na nossa santidade. Isso tudo é importante, sim, tudo é importante. Vamos buscar santificar, vamos buscar orar, jejuar, ter comunhão, tudo é importante, mas graças a Deus não depende de nós. É o Senhor que vem a nós. É Ele que decide, é Ele que vem. E é o nosso clamor: vem Jesus, derrama avivamento em nós. Amém? Vamos encerrar com uma oração? A minha parte aqui, desculpa gente, devia ter terminado um pouco antes, né? Domingo, hora do almoço, tem que correr para casa. Deus, obrigado por esse tempo, no nome de Jesus, por a gente poder contar um pouquinho da história. Obrigado, Deus, porque uma geração antes da gente viveu crise e confusão, se entregaram, um monte de loucuras aí, sofreram. Deus, como a gente vê hoje, tanto sofrimento, tanto vício, tanta angústia, tanta prostituição, tanta crise de identidade em todas as áreas, tantos lares destruídos, tantos casamentos destruídos, tanto sofrimento, tanta depressão. Mas obrigado porque o Senhor se compadece. O Senhor visitou aquela geração, Pai. O Senhor foi ao encontro daqueles loucos, drogados, prostituídos. O Senhor é que foi encontrá-los lá onde eles estavam. Foi o Senhor quem desceu. Foi o Senhor que tomou iniciativa. Deus, foi o Senhor quem decidiu. O Senhor os encontrou. E a gente quer clamar isso, Deus. Nós queremos ser encontrados pelo Senhor novamente, Pai. Nós precisamos de uma nova visitação do Senhor. Nos encontre, nos arrebate, nos tome novamente, nos aviva. Que possamos ser testemunho de um grande avivamento do Senhor na nossa geração, Pai. Para, Deus, que os corações sejam curados, para que as pessoas encontrem a paz e o Teu nome seja glorificado. No nome santo de Jesus. Amém.